Saúdo a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estarmos juntos para cultuar o Senhor aqui no meio da semana. Bom também estar com nossos irmãos aqui nas contendas conosco. Louvamos muito a Deus pela vida dos irmãos podendo estar aqui também conosco e cada um que veio aqui nesta noite. Que Deus esteja falando ao nosso coração, amém? Abra sua Bíblia para o livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura desses primeiros 4 versículos aqui. Irmãos, muitas vezes nós estamos na caminhada cristã e às vezes temos uma tendência a nos acomodarmos na vida espiritual. E não é raro estarmos muitas vezes vivendo momentos de frieza espiritual em nossa vida. Deus está sempre conosco, Ele está de uma forma muito presente em nossa vida, agora habitando em nós, mas parece que às vezes a gente cai na rotina da vida e o nosso coração vai um pouco que esfriando no relacionamento com o Senhor. E eu penso então que sempre é importante nós estarmos voltando o nosso coração para o Senhor. Isso acontecia com o povo de Israel, povo com o que Deus tem um relacionamento peculiar com ele, mas é um povo que periodicamente esfriava na sua relação com o Senhor. E aqui em 1 Samuel capítulo 7 nós vemos um momento desse, onde o povo precisa ser desafiado a voltar o coração para Deus, para o Senhor. E também isso então serve para nós que às vezes caímos na rotina do dia a dia e vamos esfriando na leitura da Bíblia, vamos esfriando às vezes na oração, esfriando na relação com o Senhor. Então precisamos sempre lembrar de voltar o nosso coração para o Senhor. E que esse texto dessa noite nos ajude a lembrar disso e que Deus esteja então falando ao nosso coração aqui. 1 Samuel capítulo 7, vamos ler o versículo 1 ao 4 que diz assim: Então vieram os homens de Queriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Senhor, obrigado porque nós temos esse livre acesso, essa liberdade de termos a sua palavra aqui diante de nós. Senhor, pedimos que por meio dela então o Senhor esteja falando conosco. Pedimos que o Senhor Pai esteja então trabalhando também em nosso coração para que possamos também de fato servir somente ao Senhor e ter ao Senhor somente como Rei, Senhor nas nossas vidas. Não nos deixe, ó Pai, cairmos no comodismo e acabar sendo também senhoreado por outras coisas aqui nessa terra, mas que o nosso coração se volte totalmente, inteiramente para o Senhor. E que isso seja percebido na nossa relação com o Senhor. Fale conosco, Senhor, nesta noite. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém
e amém. Então, esse capítulo 7 aqui de 1 Samuel, ele mostra um momento muito decisivo na história do povo de Israel, dentro do seu ambiente espiritual. Aqui tinha acabado um período ali de muita decadência moral e também muita decadência espiritual, que foi narrado nos capítulos anteriores, precedentes aqui a esse capítulo 7. Capítulo 4 ali nós vemos que houve uma profanação ao culto ao Senhor por parte dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e também ali no capítulo 4 é narrado que foi perdida a arca na guerra contra os filisteus. Então o povo está experimentando agora as consequências de ter se afastado do Senhor. No capítulo 6, precedente aqui esse capítulo 7, nós vemos muito bem que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E interessante aqui que agora a arca volta para Israel, mas Israel ainda não se volta para o Deus da arca. Percebemos isso aqui, porque nesse texto aqui do capítulo 7, versículo 2, diz que durante cerca de 20 anos, o povo viveu dentro de um lamento, mas não ainda com o coração voltado para o Senhor. E é impressionante quando nós vemos essa informação de 20 anos. Você sabe o que é isso? 2 décadas, é um período muito longo onde a arca fica lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, e o povo meio que despreza essa presença do Senhor. Você já imaginou 20 anos? Não é uma coisa que acontece assim do dia para a noite, esse desprezo. É uma coisa que vai acontecendo gradativamente, o tempo vai passando, o tempo vai caminhando, as pessoas vão se envolvendo na sua atividade do dia a dia, e a arca vai ficando lá, e o povo começou a sentir o peso dessa distância de Deus. O povo até reconhece essa crise espiritual, mas ainda faltava algo. Faltava voltar-se completamente para o Senhor. E aí é que surge aqui a pessoa do profeta Samuel, né? Dentro desse contexto que o profeta Samuel vai surgir como um instrumento de Deus para desafiar o povo de Deus a uma restauração espiritual, clamando ao povo que voltasse totalmente, inteiramente para o Senhor em um arrependimento genuíno, verdadeiro. Então aqui esse texto de 1 Samuel, nesses 4 versículos aqui, vai descrever um período de avivamento, né? Um período de um despertamento espiritual, não baseado em emoção, mas baseado num arrependimento verdadeiro. E existe aqui algumas coisas que permeiam esse texto que são importantes para nós aqui, que mostram que o verdadeiro retorno ao Senhor exige um coração totalmente rendido a Ele. E isso vai ser evidenciado por meio de abandono de pecado e de uma devoção exclusiva à pessoa de Deus. Então vamos ver aqui algumas coisas que saltam desse texto para nós. Primeiro, o lamento do povo, que está aqui nesse versículo 2. Já vimos aqui no capítulo 7, versículo 1, que a arca vai para a casa de Abinadab, eles consagram ali Eleazar para poder guardar a arca do Senhor. Mas aí o versículo 2 diz o seguinte: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tanto se passaram os dias que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Primeira coisa que eu quero ver é esse lamento, porque aqui tem esse verbo, lamentar, e aqui a ideia que o verbo carrega é de um gemido profundo, é de alguém que lamenta, mas que suspirando diante de Deus. E aqui mostra uma dor espiritual, evidencia uma dor espiritual. E período aqui longo, né, como eu mencionei anteriormente, 20 anos, demonstra que não foi um sofrimento que o povo passou breve, não, foi longo, sofrimento de frieza espiritual e de consequências por isso. E aí foi algo prolongado, e Deus exerce disciplina sobre o seu povo. A arca estava presente na terra ali, mas a comunhão com Deus estava distante, não estava restaurada ainda. E aí o povo lamenta ao Senhor. E ainda
Temos que lembrar que o povo estava só lamentando, mas ainda não havia abandonado os seus pecados. E esse versículo 3 vai mostrar isso. E aí, aqui nós precisamos fazer uma distinção, irmãos, entre sentir tristeza e arrepender-se verdadeiramente. Às vezes a gente sabe que está vivendo uma frieza espiritual, está triste com o nosso estilo de vida distante no relacionamento com o Senhor, mas não nos arrependemos. Não achamos que isso é um pecado, quando na verdade a frieza no relacionamento com o Senhor, penso eu, ser a mãe de todos os outros pecados, está entendendo? Porque quando a gente esfria no relacionamento com Deus, a gente fica muito vulnerável à nossa natureza pecaminosa, e o inimigo muitas vezes se aproveita disso para lançar muitas tentações que nos fazem pecar. Por isso, a frieza espiritual deve ser motivo de nós nos arrependermos. Eu vou repetir. A frieza espiritual deve ser um motivo para nós nos arrependermos diante de Deus. Porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós um relacionamento com Ele íntimo, próximo. E quando nós nos distanciamos nesse relacionamento, nós deveríamos chegar diante de Deus, diante de tudo que Ele fez por nós, através da pessoa de Cristo, diante de todas as garantias que nós já temos no relacionamento dEle conosco, e nos arrependermos dizendo: Senhor, me perdoe. Chegar a Ele com o coração quebrantado, como lá no Salmo 51, 17, Davi está fazendo uma confissão no Salmo 51, e no versículo 17 ele diz que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. É hora, talvez, se estamos vivendo uma frieza espiritual, de nos achegarmos a Deus com o coração quebrantado, pedindo: Senhor, me perdoe por estar vivendo nessa frieza, e chegar com o coração quebrantado, contrito, e Deus não despreza esse coração. Como eu disse, há uma diferença entre só sentir tristeza e se arrepender verdadeiramente. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo vai escrever o seguinte, em 2 Coríntios 7, 10: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ele fala aqui de dois aspectos. Uma tristeza segundo Deus, é algo espiritual que Deus gera no coração humano, que produz o arrependimento. É diferente de uma tristeza só daquela apatia do coração. Algo diferente quando nós chegamos a Deus verdadeiramente arrependidos. Deus começa a trabalhar no coração e dá um avivamento espiritual na nossa vida quando nós chegamos a Ele de fato com essa busca de um arrependimento sincero, de um coração quebrantado. E aí é o que vamos ter uma tristeza sim, mas Paulo chama isso de uma tristeza segundo Deus. Isso é algo que produz arrependimento. Então talvez nós temos que muitas vezes orar a Deus pedindo: Senhor, me dê esse quebrantamento. Se o nosso coração está muito endurecido, nós devemos chegar a Deus pedindo isso, clamando por isso, lamentando sim a nossa situação de frieza, mas não só ficar no lamento, pedir a Deus o passo do arrependimento. O povo estava vivendo uma dor consciente, eles estavam entendendo a condição espiritual deles e lamentavam por isso, e Deus está disciplinando seu povo. E aí, irmãos, muitas pessoas hoje também sentem a culpa de estarem frios espiritualmente. Até reconhecem que tem algo errado, que precisam de uma mudança no relacionamento com Deus, mas ainda não tomaram uma decisão real de mudar, porque ainda não passaram pelo processo do arrependimento. Então, o lamento sem uma transformação, irmãos, nós vemos aqui que é apenas um sofrimento prolongado. Foi 20 anos o povo tendo o desprezo da relação com Deus ali e sofrendo a consequência disso em sua vida espiritual. Mas aí o versículo 3 vai nos mostrar uma decisão. Tivemos o período da lamentação, mas há uma decisão. Versículo 3 diz: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, e aí eu quero pegar essa primeira parte aqui desse versículo: se é de todo o coração que voltais ao Senhor. E aí ele usa uma expressão aqui, profeta Samuel, que é de todo coração.
se é de todo o coração que voltais ao Senhor. Essa expressão, irmãos, ela é muito interessante, porque ela fala de totalidade, de inteireza, de não ter reservas. É tudo, todo o coração. E Israel estava então recebendo aqui esse chamado a restaurar a sua relação com Deus, a sua fidelidade a Deus. E aqui tem um princípio espiritual que é atemporal. É a ideia de que Deus requer o nosso coração por inteiro. Ele não quer corações pela metade, meus irmãos. Interessante que quando ele foi entregar Jesus para morrer por nós, ele deu a sua vida, ele se deu por completo lá na cruz. Não foi por partes. A graça foi derramada de forma abundante sobre nossa vida, com Jesus se entregando na cruz por inteiro, dando a vida, morrendo em nosso lugar. Deus não quer então também corações pela metade. Deus quer corações por inteiros. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, no Shema nos diz que: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Aqui dá a ideia de totalidade do ser, de inteireza do ser. E meus irmãos, às vezes nós estamos na nossa vida com Deus, querendo sim se voltar para Deus, mas em partes, com reservas. E Deus nos quer por inteiro, meus irmãos. Jeremias, capítulo 29, no versículo 13, Jeremias 29, 13, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de quê? De todo o vosso coração. Será se você tem algum lugar na sua casa que você poderia um dia se isolar de todo mundo, ou quem sabe hoje à noite, ou amanhã de manhã muito cedo, e se isolar e chegar na presença de Deus e: Senhor, eu não tenho buscado ao Senhor de todo o coração, me perdoe, mas eu quero buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu não quero ter reservas perante o Senhor e fazer aquele compromisso de entrega total. Você já entregou sua vida a Cristo, já creu em Cristo como seu Salvador, mas às vezes o dia a dia da vida vamos nos esfriando e vamos pegando o nosso coração e meio que dividindo a atenção, e outras coisas vão ocupando às vezes prioridade na nossa vida. Mas sempre é tempo de arrependimento, sempre é tempo de se voltar para Deus de todo o nosso coração. É uma entrega total, porque, como vimos, Deus não aceita parcialidade. E voltar-se, meus irmãos, é uma decisão, não é um sentimento. O voltar-se para Deus, o chegar-se diante de Deus, é uma coisa que nós temos que decidir, não é esperar sentir isso. É muito mais fácil nós sentirmos cada vez mais frieza se nos acomodarmos, do que acontecer naturalmente da nossa natureza pedir o relacionamento com Deus. Não, é buscando, é se empenhando num relacionamento com Ele, que nós vamos tendo mais desejo de nos relacionar com Ele. Então, não existe meio arrependimento, não existe meia entrega, não existe meio convertido. Nas coisas de Deus não tem essa questão do meio. Na vida cristã não tem meio, porque não tem meio céu, nem meio inferno. Deus quer a nossa entrega total. E como, meus irmãos, eu não sei você, mas como, olhando para mim, isso não é fácil. Como muitas vezes nosso coração é fisgado por algumas coisas, e como nós precisamos então ser despertados, assim como o povo de Israel foi por meio do profeta Samuel, de que o nosso coração deve ser totalmente de Deus. E aí é uma questão de decisão. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Aí tem a terceira parte, que é a parte da renúncia. Ele então segue dizendo o seguinte: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Aqui tem algo que Deus, por meio aqui do profeta, desafia o povo. E ele fala de deuses estranhos, né? E aqui refere-se então no contexto, às divindades cananeias, especialmente aqui Baal, que era o deus da fertilidade, do poder, e Astarote, que era o deus da sensualidade, do prazer.
E Israel não havia abandonado ainda que totalmente a idolatria. Nesse momento aqui estavam então tendo idolatria no meio do povo. Estava meio que uma mistura, num sincretismo religioso. Não é que eles negavam Deus, mas estava entrando outros deuses no meio do povo. Isso é perceptível aqui. Quando Deus desafia o seu povo por meio do profeta a tirar dentre vós os deuses estranhos, os Astarotes. Interessante aqui. Irmãos, nosso coração facilmente fabrica ídolos que vão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E aqui tem um verbo que ele é forte, mas é importante para nós. Tirai. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Esse verbo tirar implica em remover completamente, em retirar mesmo, em afastar com uma decisão definitiva, de retirar mesmo. E nós temos que lembrar, irmãos, que Êxodo capítulo 20, versículo 3, no início dos mandamentos de Deus, o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. E facilmente nós às vezes deixamos no nosso coração entrar outros deuses. O povo deixou que acontecesse isso. Deus deixou de ser o único Senhor e outros deuses entraram no meio do seu povo. Então aqui está o desafio de Deus para essa decadência que o povo entrou: tirar. E é algo radical, tirar mesmo, abandonar, tirar do coração. Porque às vezes nós não temos os ídolos de gesso, de imagens, de escultura, mas cultivamos ainda muita coisa no nosso coração que tem ocupado às vezes o lugar de Deus em nossa vida. E Colossenses capítulo 3, no versículo 5, o apóstolo Paulo em Colossenses 3,5 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Percebe? Idolatria não é só algo que é visível de uma imagem, são coisas que às vezes estão escondidas em nosso coração. E precisamos também abandonar, remover ídolos do coração, coisas que têm ocupado o lugar de Deus. E deve ser uma ruptura, viu? A palavra de Deus aqui é: tirai dentre vós deuses estranhos e os Astarotes. Aqui tem esse desafio de tirar. E hoje nós não temos esses deuses aqui na nossa cultura, os deuses estranhos, os Astarotes, esses Baalins e Astarotes, mas nós temos outros deuses que vão ganhando o nosso coração. Nunca se investiu tanto em luxúria, em imoralidade, nunca se foi tão acessível isso no meio do povo de Deus quanto agora por meio da internet. Temos às vezes outros deuses como status, às vezes é o dinheiro, às vezes é pessoas, como vimos no domingo passado, às vezes é o nosso próprio ego, mas nada pode ocupar o lugar que deve ser exclusivamente do Senhor em nosso coração. E não há retorno para Deus sem ruptura com aquilo que ocupa o lugar dele. Ele não divide a glória dele. Por isso, meus irmãos, precisamos então de renúncia. E é de fato um tirar mesmo. É fazer aquela análise no coração de ver o que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida e tirar. E aí nós entramos numa quarta parte, que é então o da consagração. A palavra do profeta diz: para si é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes, e olha aí o que ele diz: e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Aqui tem uma palavra bonita, né? Preparai o coração. Interessante que a ideia aqui é de firmar, é de alguém que estabelece algo, como quem está preparando um alicerce para uma construção. Essa é a ideia. Preparai o coração ao Senhor.
a ideia não é de uma emoção momentânea, irmãos, aqui. Esse preparar o coração para o Senhor é uma decisão estruturada. É como quem vai fazer isso de uma forma consciente. O que é que eu preciso fazer aqui para consagrar o meu coração? Se eu detectei já que tinha uma frieza espiritual, se eu já detectei que existem outras coisas ocupando o lugar de Deus, agora então, com arrependimento, com confissão, renunciando esses deuses, agora Senhor, então toma o meu coração, Senhor, ocupe todo o meu coração, ocupe a minha atenção, Senhor. É aquele preparado numa conversa com Deus, que onde já foi arrependido, pedido perdão, e agora é pedir a Deus que esteja cada vez mais preenchendo todos os espaços da nossa vida. Isso é uma coisa consciente que é para ser feita. Preparar o coração ao Senhor deve ser algo que nós devemos então chegar diante dele numa conversa de um relacionamento aberto e chegar pedindo: Senhor, que o Senhor realmente seja prioridade na minha vida, me ajude a isso. E como é interessante saber que até para isso nós precisamos do Senhor. Mas Jesus disse, lá em João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. E realmente até para agradar Ele, até para a gente ter um relacionamento bom com Ele, mais próximo dEle, nós precisamos da ajuda dEle. Mas Ele já nos deu também o que nós precisávamos, o Seu Santo Espírito habitando em nós. O que precisamos, irmãos, então, dar esses passos aqui. De uma forma consciente, se achegar a Deus. Às vezes a gente está com preguiça até disso. Aí eu fico preocupado quando a frieza espiritual chega num ponto que Deus fala, a gente sente que é Deus falando por meio da palavra, o Espírito Santo nos mostra que é verdade, às vezes, a situação que nós estamos, mas a gente continua lá do mesmo jeito às vezes. Isso é o que preocupa. E se você está assim, aí é que nós devemos chegar a Deus e dizer: Senhor, me ajude, eu preciso do Senhor. E fazer isso de uma forma consciente, porque aqui sim nós começamos a ver então os passos do arrependimento genuíno. É algo feito com convicção, com uma decisão, mas com uma ação também, de se achegar a Deus, para que nós possamos ver a transformação de Deus. Talvez a nossa vida esteja dentro de uma frieza, mas nós não podemos nos entregar a essa frieza. Devemos nos achegar a Deus então com o coração quebrantado, arrependido, certos do perdão de Deus. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus quer ser o único na nossa vida. Ele diz: preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. Exclusividade para Ele. E de fato, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, nas palavras do Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui ele está se referindo a Mamon, o Deus do dinheiro, mas qualquer outro Deus não pode senhorear a nossa vida, somente o Senhor. Ele quer exclusividade, e Ele merece, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, que derramou sua graça sobre a nossa vida, ao Jesus entregar sua vida na cruz para nos dar a vida eterna. Então precisamos ter essa exclusividade no servir a Deus, e olhar o nosso coração e ver o que tem ocupado o lugar dEle, que deve ser exclusivamente dEle. Irmãos, não pense que cristianismo então é um evento, que a gente fica de um evento para o outro pensando em um agir de Deus, e aí Deus age, fala, a gente melhora, e aí a gente espera o próximo evento. Não, é para ser um compromisso diário, é uma vida de entrega diária a Deus, de exclusividade, de servir unicamente a Ele, e isso requer prioridade da nossa parte. Então, onde Deus não é o único, Ele não é o Senhor dessa vida. Onde Ele não é Deus único na vida dessa pessoa, Ele não está senhoreando essa vida. E aí nós vemos esse texto, esse alerta de Deus para o seu povo. E teve essa atitude do povo. Olha o que diz o versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram de si os Baalins
e os astarotes e serviram só ao Senhor. Aqui foi uma demonstração de arrependimento por meio da atitude deles. Eles não só, Deus falou conosco e ficaram inertes, não. Diz que eles tiraram de si os baalins, os astarotes e serviram só ao Senhor. Nós precisamos entender que precisamos dar passos e atitudes na nossa vida para com Deus. Então esse texto nos apresenta aqui um processo claro de se voltar para o Senhor. Sim, houve um período de lamento pela situação, mas o povo tomou uma decisão de se voltar de todo o coração para o Senhor, de renunciar, retirando de si os deuses, baalins, astarotes do meio do povo, e se voltar somente para o Senhor, consagrando suas vidas ao Senhor. Então, para nós, ficam algumas aplicações. Temos que examinar também o nosso coração, meus irmãos. Às vezes você só sente essa frieza, ou de fato você se arrepende disso. Também tem uma coisa que devemos fazer, que é identificar quais são os ídolos que têm ocupado o lugar de Deus em nosso coração. É algo muito pessoal, cada um tem os seus, viu? Às vezes nós precisamos fazer essa análise diante de Deus, ver o que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida. E aí tomar uma decisão, de tirar de si, de fazer o que o povo fez, né? E não ficar adiando esse voltar-se para o Senhor. E procurar consagrar-se de fato completamente a Deus. Porque, irmãos, Deus não aceita sobras. Deus não aceita metades. Ele quer a nossa vida por completo, e como eu disse anteriormente, Ele nos entregou o seu Filho, dando sua vida por completo naquela cruz, para nos dar a vida eterna, a verdadeira vida. Então, talvez, assim como o povo de Israel estava nesse momento, talvez muitos cristãos estão hoje também, vivendo longe no relacionamento com Deus, sentindo até o peso disso na sua vida espiritual, talvez ainda meio indecisos, sem saber o que fazer, mas o chamado de Deus aqui, por meio do profeta Samuel, ao seu povo naquela época, ecoa também para nós hoje. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirais dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Se é de todo o coração que nós nos voltarmos ao Senhor, se não for algo parcial, Ele se agradará da nossa postura, da nossa atitude do coração. E Ele estará então, cada vez mais, estabelecendo conosco aquilo que é prazeroso a Ele, um relacionamento íntimo com seu povo. Então, o que nós queremos concluir aqui é que Deus é quem restaura o nosso coração. É o Senhor quem perdoa os nossos pecados. É por meio de Cristo que nós somos reconciliados com Deus e vivemos um relacionamento com Ele. Então há muito prazer em Deus em ver os seus filhos se voltando para Ele. E aí eu quero encerrar com o texto de Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Zacarias 1 e 3 diz assim: Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus nos diz: voltai para mim, e eu me voltarei para vós. É uma promessa de Deus. Então, se você sente o seu coração distante do Senhor, que haja arrependimento nesta noite, que haja um voltar-se para Deus com inteireza de coração, e esse Deus também se volta para nós graciosamente, restabelecendo nosso andar com Ele, restabelecendo nossa comunhão com Ele. Que sejamos fortalecidos e desafiados então pela palavra do Senhor nesta noite, meus irmãos. Queria que você curvasse sua cabeça diante do que você ouviu nesta noite e pensasse um pouco: como está a vida espiritual, a nossa vida espiritual? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Saiba que Deus é um Deus gracioso que se agrada
em ver o seu povo se voltando de todo o coração para Ele. Tire um tempinho, fale com Deus, feche seus olhos, fale com Ele. Se Deus falou alguma coisa em algum ponto aqui com você, converse com Ele. E lembre de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Volte seu coração plenamente, inteiramente para o Senhor. Ele é rico em perdoar. Senhor, nós vemos aqui esse relato, esse momento da história do seu povo em que, mesmo tendo ali a presença do Senhor, durante tanto tempo esfriou e desprezou a sua presença, deixando que outros deuses entrassem no meio do povo. E conosco, ó Pai, muitas vezes não é diferente. Às vezes nós, mesmo tendo o Senhor conosco, habitando em nós, muitas vezes esfriamos no relacionamento com o Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo gere em nós, de fato, um coração quebrantado, arrependido de não estarmos desenvolvendo dia a dia um relacionamento de intimidade com o Senhor. E que nosso coração, ó Pai, possa se voltar inteiramente para o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a tirar de nós os ídolos do nosso coração, coisas que têm ocupado o lugar do Senhor na nossa vida, tomado o nosso tempo que deveria ser para intimidade com o Senhor, e muitas vezes desperdiçamos o tempo com coisas tão fúteis, tão sem sentido aqui, e demandamos tão pouco tempo para aquilo que realmente importa, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Nos perdoe, ó Pai, mas nos ajude, Senhor, nesta decisão de poder se voltar de fato com o coração totalmente para o Senhor. Ah, Senhor, como isso às vezes é difícil, mas a graça do Senhor pode gerar em nós esse arrependimento segundo o Senhor e um voltar-se verdadeiramente para o Senhor. Nos perdoe e nos ajude na caminhada com o Senhor, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, na nossa comodidade, na nossa frieza, mas nos ajude. Obrigado por Sua palavra que nos desafia dia a dia. Nos ajude a usufruirmos mais dela no nosso viver diário. Que o Senhor esteja agindo com liberdade no nosso meio, nos fortalecendo e nos ajudando. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém.